Capítulo 1, Família Antropóide. Durante todo esse capítulo, o autor ele faz reflexões com relação àquilo que vivenciou, observou, estudou e compara com a visão de outros especialistas, sempre concordando e discordando da opinião deles. E assim ele vai fazendo uma análise do comportamento humano e também fazendo comparações na esfera da vida social, mostrando que não existe apenas uma única tendência que a gente tem em comum com nossos parentes antropóides. O capítulo 1 ele é dividido em 8 subtemas e começa já fazendo uma comparação do comportamento dos primatas não humanos e humanos, mostrando que tanto nós quanto eles possuímos comportamentos parecidos e que temos em comum com eles não apenas poder e sexo, como será falado nos próximos capítulos, mas também solidariedade e empatia, que geralmente não são muito mencionados como parte da nossa herança biológica. Porque somos muito mais propensos a culpar a natureza por aquilo que não gostamos na gente do que dar crédito àquilo que gostamos. E um exemplo que o autor deu sobre isso é que quando as pessoas têm um ato de crueldade, elas são taxadas como animais, que a pessoa agiu como um animal. Agora, quando alguém tem boas atitudes, como um ato de caridade, geralmente a gente elogia essas pessoas como humanas, né? E isso geralmente é mais propagado. Essa ideia ela tem permanecido por muito tempo. Mas lá em 96, quando um menino de 3 anos que passeava no zoológico caiu na jaula de uma gorila e ela tomou uma atitude que ninguém esperava que ela tomasse, ela ajudou essa criança, teve cuidado com essa criança, as pessoas começaram a se atentar para a possibilidade de haver humanidade em não humanos. Muitas pesquisas relacionadas à natureza humana diz que temos um gene egoísta, que a bondade humana é dissimulação e que agimos moralmente só para impressionar outras pessoas. E isso é muito questionado pelo autor, por acreditar que nós já nascemos com impulsos que nos levam a sentir interesse pelos outros e mais tarde nos preocuparmos com eles. Como, por exemplo, quando um bebê demonstra empatia ao ver outro bebê chorar. E esse impulso é evidente no comportamento dos grandes primatas, destacando ali o bonobo, que é geneticamente tão semelhante a nós quanto o chimpanzé. Passando para os tópicos seguintes, a atenção do leitor ele é atraída para as diferenças físicas e comportamentais entre bonobos e chimpanzés, de como se chegou à conclusão de que os bonobos eram uma espécie distinta dos chimpanzés, e ele fala bastante do comportamento do bonobo e a forma que eles encontram de resolver o conflito de poder com relações íntimas, né? Ao contrário dos chimpanzés que resolvem as questões de relações íntimas com briga, com intimidação. Algo que não é muito visto no meio dos bonobos. Até existem brigas no meio dos bonobos, mas assim, é muito raro de acontecer. Além disso, é deixado claro no livro que temos esses dois parentes primatas extremamente diferentes entre si. Um é do tipo brutamontes, ambicioso e de pavio curto, e o outro é igualitário, é adepto de um estilo de vida mais livre, leve e solto, como é falado. Enquanto um tem um comportamento hierárquico, violento e aquela busca incessante por poder, como no caso dos chimpanzés, os outros, os bonobos, eles possuem uma natureza mais pacífica, eles têm empatia, eles possuem um grande apetite sexual, que é uma característica bem marcante neles, e possuem também uma boa percepção. Então, o autor ele faz uma reflexão que esses grandes primatas se parecem muito com a gente. Um com um lado cruel e o outro com um lado mais compassivo, que acaba demonstrando a natureza humana. Mudando um pouco para a questão evolutiva, existem 4 espécies de grandes primatas não humanos, de acordo com o autor: os chimpanzés, os bonobos, os gorilas e os orangotangos. Os grandes primatas eles não possuem cauda, e essas características de não possuir cauda, mais o porte avantajado, diferencia a família dos humanos e os outros grandes primatas conhecidos como hominídeos dos macacos. E desses grandes primatas, nossos parentes mais próximos são os chimpanzés e o bonobo, sendo que nenhum deles é mais próximo que o outro. No entanto, o autor afirma que são muitos debates sobre qual dos dois é o melhor modelo para o ancestral humano. Acontece que derivamos todos de um único antepassado e uma espécie ela pode ter conservado mais de uma de suas características do que outra, se tornando mais relevante para a evolução humana. Mas voltando às questões comportamentais, ao contrário dos chimpanzés, o grupo de bonobos são liderados por fêmeas, e o autor explica que há tempos, quando era preciso enviar um primata a outro zoológico para produção, sempre o macho era escolhido.
Só que isso não funcionava muito bem para os bonobos, porque foi visto na prática que as fêmeas bonobos, elas hostilizavam os machos que precisavam ser mantidos fora do grupo de bonobos, devido à posição hierárquica inferior. O que acontece é que na natureza, quem migra são apenas as fêmeas, que na puberdade ele deixa seu grupo original, e os machos eles permanecem do grupo onde eles nasceram, e ali eles desfrutam da proteção da mãe. E aqueles que têm uma mãe influente, eles são mais tolerados próximo à comida, e ali ascendem na hierarquia. O autor ele prossegue fazendo reflexões e análise do comportamento humano a partir de situações observadas e estudadas e vivenciadas por ele. E esses exemplos estão relacionados à agressividade do ser humano. Ele faz uma análise das ideias evolucionistas da época, que geravam em torno da agressividade, questionando essas ideias, mas também levando em consideração o violento comportamento do ser humano na Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que ele cita. Ele cita também alguns especialistas e a visão que cada um possuía com relação ao assunto, como, por exemplo, a ideia de que a agressão está no nosso gene, e cita a ideia do gene egoísta de Richard Dawkins, que fala que o egoísmo deve ser visto como uma força indutora de mudança e não como uma falha. Ele finaliza dizendo que, assim como Darwin, ele acredita que características humanitárias baseiam em instintos sociais que temos em comum com outros animais. Apesar do chimpanzé ele ter acabado como representante do nosso lado ruim e violento, nem sempre foi assim. Lá em 1960, eles foram retratados como nobres selvagens. Mas essa impressão ela sofreu algumas correções, ou melhor, muitas correções, por outros cientistas e antropólogos, quando descobriram que eles são, entre outras coisas, carnívoros e canibais. Além disso, eles caçam para matar e vivem em comunidades que guerreiam entre si. A verdade é que a violência brutal ela faz parte da constituição natural dos primatas. E com a descoberta do lado sombrio dos chimpanzés, foi reforçando a ideia de uma natureza humana perversa. Por fim, é feita uma reflexão com relação à sobrevivência, porque muitos pensam que a sobrevivência dos mais aptos significa a aniquilação dos inaptos, mas também se pode vencer uma corrida evolutiva tendo um sistema imunológico superior, ou sendo mais habilidoso para encontrar alimento, por exemplo. Portanto, em vez de ter ocorrido o extermínio de homens de Neandertal, talvez simplesmente tenhamos sido mais resistentes ao frio e melhores caçadores. Com relação a isso, foi publicado esse ano, dia 12 de outubro, a seguinte notícia: coronavírus, neandertais e pacientes graves de Covid-19 têm gene quase idêntico. E de acordo com essa pesquisa, um número considerável de pacientes graves com Covid-19, eles compartilhavam um segmento de DNA muito semelhante ao Homo neandertal. Essas semelhanças encontradas são quase que totais. O estudo ele envolveu 3.199 pacientes, principalmente na Europa, e os resultados atestam que esse é o maior fator de risco genético em casos graves de Covid-19 em que as pessoas foram hospitalizadas. Então fica um fato importante e interessante aí para quem quiser ler depois, e eu coloco aí no chat. Chegamos então ao último tópico do primeiro capítulo. O autor ele vem concluindo ainda suas reflexões, análises e observações realizadas, e ele explica que a teoria do verniz, que quer dizer que o ser humano, no fundo, seria basicamente mau, violento, amoral, porém com uma camada de verniz, ou seja, com uma aparência de refinamento e de distinção. E essa teoria, ela se aplica apenas às pessoas, porque ela nos dá a entender que o indivíduo teria boas ações somente para ter algum tipo de benefício. Então, não tem como ter a possibilidade de um animal tentar ludibriar outro, e é por isso que grandes primatas não humanos são cruciais para o debate sobre a condição humana. Até porque, se descobrirmos que eles são melhores do que meros brutos, como diz o autor, mesmo que ocasionalmente, a noção de bondade como invenção humana começaria a mudar. E se os pilares da moralidade, como solidariedade e o altruísmo intencional, puderem ser encontrados em outros animais, a gente passamos a ser forçados a rejeitar totalmente essa teoria do verniz. Darwin ele tinha consciência dessas implicações quando observou que muitos animais certamente se solidarizavam uns
um com os outros em momentos de aflição ou perigo. E até com relação aos bonobos, muitos foram os exemplos citados aqui no livro, aqui no capítulo 1º, demonstrando que os bonobos são criaturas extremamente sensíveis, brandas e pacíficas. O primeiro capítulo, então, é finalizado falando a respeito da importância da observação dos primatas em cativeiro, por poder observá-lo muito mais de perto do que seria na vida selvagem. E conta também de que forma são feitas essas observações. Por fim, o autor deixa claro que seu objetivo é analisar o comportamento humano e o de outros grandes primatas com igual consideração para com o bom e mal.